E aí, tudo bom? Quarto de cima. Hoje eu tô com um irmão de comunidade que vai contar uma história, um testemunho de vida marcante, com direito a acontecimentos, história de conversão. Muito legal. Tive conversando com ele aqui nos primeiros 10 minutos. A gravação não saiu, a gente tá recomeçando, mas foi bom. Tudo concorre pro bem. Delci, filho, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Prazer estar com você aqui no teu podcast. Prazer estar com o teu público assistindo a esse momento aí. Satisfação enorme e estamos aqui super abertos a esse bate-papo. Que bom. Então, não adianta também a gente fingir que não falou antes, né? Então, por isso que eu estou contando. Eu quero ouvir da tua história, e você já tinha falado que ingressou na obra em 95, né? Aquela época ali de juventude, 20 anos. Conta pra gente um pouco como é que foi essa história aí. Eu ingressei na obra em 95, ano que vem vou fazer 30 anos que eu estou na obra, né? Já sou um senhor casado já, com 50 anos, tinha 20 anos na época. E eu, desde a minha adolescência, a partir dos 14 anos ali, eu tive um momento de ruptura com a relação conturbada que eu tinha com meu pai e eu procurei, nos prazeres da vida, procurei preencher aquele vazio e me joguei de cabeça no mundão, né? Então comecei a beber muito cedo, fumar, saía para as farras passando madrugadas, em claro, e virava à noite, acordava de manhã. Às vezes da festa, eu tinha um carro, tinha uma prancha dentro do carro, saía de manhã das baladas, já entrava no mar com o sol nascendo. E surfista. Pegava onda, gostava Desde sempre surfista? Desde os 13 anos. Com 2 anos eu tive problema de asma, e aí eu aprendi a nadar muito cedo. E aí, com 13 anos, eu larguei a bola, me encantei pela prancha, pelo mar. Ainda é uma grande paixão da minha vida. Eu tinha muito bronquite também quando era criança. Depois eu fiz um tratamento de vacina. É interessante, você falou que comecei a beber cedo, mas você começou a beber com 20, graças a Deus não foi na adolescência. Não, já foi bem antes, né? Aos 14 anos, 15, a gente começou já. Você tinha um conflito com seu pai? Sim. Resolveu? Na caminhada com Deus, as coisas podem demorar, mas um dia se resolvem. Essa reconciliação com meu pai, ela já aconteceu. Meu pai é vivo ainda e foi uma vitória numa parte da minha história que precisava ser resolvida. Acho que cada um de nós tem algum nó, né? Eu gosto muito daquela Nossa Senhora desatadora dos nós. Exato, né? Mas quantos eu tenho, imagina. Aqui, acolá, você, todos nós temos nós que precisam ser desatados. E esse foi pela misericórdia divina, foi nesse caminho da comunidade, cursos de cura interior, de reconciliação, autoconhecimento, né? Fio de ouro e tudo. Que bom que você já estava por ali, então, né? Em 95, como é que foi o teu ingresso? Como é que foi que você conheceu o Shalom? Pois eu... Estava nessa vida de rua, de mundão? Estava nessa vida aí de playboyzão, de curtição, de bebedeira, de experiência com drogas e tudo, né? E tudo. E tinha... Vou dar o spoiler, não é nem spoiler, né? A gente conversando um pouco sobre os limites do que a gente faz e que a consciência vai acionar aquele alarme, né? Eu fazia muita bobagem, mas chegava a um ponto que tinha uma linha que dizia, cara, daqui pra frente, se tu fizer, não ultrapassa esse limite, né? Você falou um pouco também que teve essa sensação? Sim, eu tive muito. Santo Agostinho fala disso nas Confissões, é muito lindo, ele vai falar que ele fazia muito. Ele era um cara perdido, mas ele ia até um certo limite. Ele notava que dali por diante era como se dissesse, vamos até certo ponto, daí para frente é demais. E aí a gente... Eu não conheço muito a história dele, sei que tem esse aspecto aí, mas de ter parado para ler, não. Mas é interessante como ele sempre é a referência desse tipo de testemunho, né? E teve uma conversão fortíssima, então também é um grande exemplo de que nunca é tarde, nem nunca é demais. Porque a misericórdia de Deus é sempre maior, né? Então a gente às vezes se vê em situações assim, caramba, errei muito, e continuo, e tô indo de novo, e às vezes a gente vai pecar sabendo, né? Caramba, eu tô indo pecar. Podia dar meia volta. Mas não. Quantas vezes já aconteceu isso, né? E aí faz. Seja o que for, né? Usar droga, um sexo inadequado na hora com a pessoa, do jeito errado. Então,
Mas o que é que a gente está buscando, que é o que eu tinha falado antes, né? Me parece ser sempre, genuinamente, uma busca natural e da alma. Pela verdade, pelo bem, pelas respostas também daquelas que não têm palavras, mas as respostas que calam o nosso coração, né? Então, nem sempre é a fonte do mal que a gente tem ou que a gente é capaz de cometer, mas eu acho que genuinamente a gente busca sempre o bem, mas é sempre capaz de fazer mais mal do que bem, aquela mistura, né? E aí, isso já me levou a pensar algumas vezes, eu não quero filosofar muito, mas já conversei com alguns pratos sobre isso. Eu sempre, se eu me basear na ideia, na premissa de que todo ser humano está buscando o bem, e se todos tivessem a plena consciência de quem é Deus, de que Deus é amor, só comete os erros que cometemos quem não tem a plena consciência de que Deus é misericórdia, amor e a vida eterna, e etc. Então, se você não tem consciência plena, você não tem plena culpa. Se você não tem plena culpa, você acaba não sendo condenado. Atenua. Então, assim, é muito complicado isso. Sim, aí o padre Cristiano Pinheiro, que é da comunidade também, ele falou, mas olha, eu já pensei nisso também, mas quanto mais você é exposto, mais você conhece, mais responsabilidade você tem, porque você tem mais consciência. Então, para nós, ou pessoas como nós, o perigo é grande. As pessoas que não têm tanta exposição ou experiência com Deus têm menos perigo. Né? Aqui muito é dado, muito é cobrado, né? E nós só deixamos um bem, Pedro, por outro melhor. Por que nós buscamos o prazer a todo custo? Porque é um desejo irrequieto do nosso coração de eternidade. Então a busca da verdade, da bondade e beleza é substituído pelo poder, prazer, possuir felicidade, por conta do desconhecimento de Deus. Então, por exemplo, quando eu me oponho, eu deixo de cometer um pecado e eu sinto uma paz plena na alma, aquilo, nosso coração se compraz naquilo. É incomparavelmente melhor do que o prazer de 15 minutos, do que um prazer momentâneo que vai dar aquele prazer sensível, mas o gozo na alma. Inclusive, não sou teólogo não, mas alguns padres, né, e alguns escritores dizem que o prazer que se sente na alma, que fala-se do gozo da lealdade, é um antegozo do céu. Como é que a gente prova o céu aqui? Com a paz interior de agradar a Deus e fazer bem à nossa própria alma. Amar, né? Fazer o bem. Amar, exato. E eu posso dizer, você estava falando de drogas, né? Da época que usei na adolescência também, a última vez que eu fui usar qualquer coisa, eu tinha 17. Mas comecei cedo, vamos dizer, com 13, sei lá, 14. E nunca me dei bem com nada, sempre achava ruim, e mesmo buscando aquele prazer, era rápido demais e não valia a pena. Tipo, como se eu tivesse sempre uma consciência de que aquilo não tinha nada a ver comigo. Era uma coisa impressionante, né? Enquanto outras pessoas mergulham mais ou se entregam mais, eu não sei se é porque eu sou muito escrupuloso, então eu ficava mais paranoico do que, né, envolvido com aquilo. Então nunca deu certo para mim essas coisas, né? Nem beber, nem nada, fumar, cheirar, nada disso. Então é uma forma, como eu estava te falando, que Deus me privou. Porque Ele sabe o quanto eu sou capaz de entrar nas vias compulsivas, né? Teve uma época que joguei também, bingo, aposta, coisas assim, depois de adulto. Perdi muito, ganhei alguma coisa também, aí perdi mais de novo e tal. E tem a ver um pouco com a minha característica. Meu pai, que era na época que quem estava pagando as coisas, ele... O que foi esse tanto de saque que você fez no cartão? Aí eu confessei. Não, eu fiz isso, estou jogando, sei que ele... Se você tirar mais 1 centavo, eu não te dou mais nada. Aí bastou aquilo para eu nunca mais ir. Então isso também é um sinal de que na minha característica como pessoa, eu preciso de pessoas que me ajudem a ser melhor e caminhar direito. Então isso se traduz na forma como eu trabalho. Eu sempre trabalho com pessoas. Eu poderia ser um produtor musical que faz tudo sozinho, conheço gente que faz tudo sozinho.
eu preciso de pessoas na comunidade, eu tenho uma característica, uma vocação de comunidade, né? Igual eu preciso da minha esposa, dos meus amigos e tal. Como é que é para você isso também? Estou falando demais. Não, sem dúvida. Acho que a vida de relações, você falou aí sobre o refreio, né, nos apetites que você teve, né? Isso é, de certa forma, aquele limite que diz, ó, daqui para frente não. E a vida relacional é uma riqueza muito grande, né? A vida relacional na comunidade. Os amigos, como faz a diferença na nossa vida. São setas, são sinais. Os amigos nos dão a mão, nos levam por aqueles caminhos, né? A Bíblia fala dá-te bem com milhares, mas dentre 1000 escolhe um por amigo. E a vida relacional e uma vida em comunidade, de um coração reconciliado consigo e com o próximo, e que lança fora a desconfiança, o medo, o pé atrás, aquele desconfiar da sombra, desconfiar dos outros, isso nos joga numa liberdade assim absurda, né? É muito bom. Vale a pena arriscar, se lançar em relações de amizade, viver uma vida de comunidade. É muito bom, muito enriquecedor, realmente. E você conheceu o Shalom por ali, 95. Você não chegou a contar nessa gravação aqui, né? Tava contando na outra. Sim. Mas conta aí. Eu fui eu namorava uma moça na época que participava da obra, né? E a minha mãezinha falava do Shalom. Era? Falava? E eu dizia um monte com ela. Eu odiava o Shalom. Ela ia? Ela vai? Como é? Ela era da renovação, já caminhava no Shalom há muito tempo, e conhecia o Ronaldo Pereira antes dele falecer. Eu acho que a história do Ronaldo é bem significativa. E no ano de 95, eu estava com a casa cotizada para passar o carnaval no Aracati, e ela sentia que esse ano não era bom que eu fosse. A gente teve até uma briga, porque ela estava, pela primeira vez, querendo interferir no meu livre-arbítrio. Eu fiquei, achei aquilo indevido, porque dos 14 aos 20 anos eu fazia tudo que dava na telha. E aí, naquele momento, ela quis se opor a que eu não fosse. Aí a gente brigou. E em seguida, o Ronaldo morreu em 17 de fevereiro de 95. E eu tive um sonho... Foi, em 95. Depois. Foi em 95. E na semana seguinte, eu tive meio que um sonho, passando assim um filme, no sonho, não sei o que foi, uma visão de um relógio contando os ponteiros, e batia assim, bem na vertical, assim, no meio-dia ou na meia-noite, assim. E eu acordei assustado daquele sonho, sentindo que eu deveria dar uma resposta, mas eu tive meio uma experiência com o inferno, assim, com o momento que você tem que dar um sim para Deus, para você escapar da condenação. Foi muito forte isso. Eu tive um medo danado quando eu saí dessa experiência. E eu botei a mão na cabeça e digo, meu Deus. Minha namorada era da obra, e aí eu fiquei sabendo do Renascer. Eu digo, rapaz, eu acho que a melhor coisa a fazer é ir para o Renascer. E eu fiz a maior loucura da minha vida, viu, Pedro? Já tinha feito tanta doidice na vida, tanta loucura, só não tinha feito uma loucura ainda. É ir participar do retiro espiritual. Que foi a melhor de todas, né? E foi a melhor de todas. Até então, né? E a melhor de todas. Eu passei a véspera da noite anterior ao encontro sem dormir, porque eu sabia que algo ia ser transformador na minha vida no dia seguinte. E aí fui para o Paulo Sarazate, lá no Renascer. E lá entrei, como várias pessoas, sentei lá e vi aquela multidão louvando, erguendo os braços. E o pregador estava num esforço danado, numa pregação lá para tentar explicar o amor de Deus. Porque as palavras são fugidias e... Eu prego também, eu acho tão difícil algumas coisas, porque é uma coisa íntima, interior, para você explicar aquilo. E ele procurando exemplo, e na hora lá do encontro ele falou assim, olha, o amor de Deus é como uma onda. Aí aquilo já me chamou a atenção, né? Onda, né? Pô, era do surf ali, aquele negócio de onda, eu fiquei ali ligado, né, Pedro? Disse, rapaz, esse cara tem alguma coisa interessante para mim. Porque tem hora que a gente fica disperso no retiro também. Total. Às vezes dá vontade de ir embora, você sente, você começa a suar, dá vontade de ir no banheiro. Aquele calor lá que faz no Paulo Sarazate, então. Aquele calor todo, dá vontade de tomar água, de fazer qualquer coisa. Aí ele começou a pregar e disse assim, olha, o amor de Deus é como uma onda. Não existe nenhuma onda igual a outra. Aí eu dentro de mim, rapaz, esse cara sabe. O cara é bom, rapaz. O cara, nenhuma onda é igual a outra. O cara chegou certo, eu me interessei, né? E ele disse, e tinha, Pedro, pasme, umas 10 mil pessoas. Sim. E ele lá pregando e falou, eu quero falar para um surfista que veio aqui para esse ginásio. Aí eu, do interesse, passou para um segundo ponto de reflexão. Não é só interessante, é para mim. É direto. Esse cara tá falando comigo. Surfista,
você que está aqui e que deixou tudo para trás, que pegou tanta onda errada na sua vida, aproveite esse momento, a onda certa, a onda que leva a Jesus Cristo. E essa frase entrou com uma potência no meu coração, uma força, uma flecha. Aí eu não resisti. Lágrimas e lágrimas e lágrimas, eu comecei a chorar. E alguém rezou por você? Mais na frente, sim. Mas nessa hora, cara, era só eu e Deus. Só o Espírito Santo. Foi uma flechada que... o batismo do Espírito, a efusão do Espírito Santo, a experiência com o ressuscitado, a experiência com o Pai, o amor do Pai, foi o encontro com a Trindade, tudo aconteceu com uma frase. E é interessante, viu, Pedro? Tem gente que duvida dos carismas, diz assim, não, esse negócio de oração em línguas, essas palavras que se falam nesses encontros, isso é lei das probabilidades, ou é uma frase solta que se diz para ver se pega em alguém, isso aí é sugestão, isso aí, se fala muito disso, mas eu quero dizer que eu sou uma prova viva da ação dos carismas do Espírito Santo. E aí mudou minha vida. Mesmo assim, vamos supor, se você é cético, ele pensa, deve ter surfista aqui, vou chutar, e ele fala coisa genérica. Olha, você pegou muita onda, agora tem que pegar a onda correta. E daí? E daí? Não fez bem para você de qualquer modo, mesmo que não tivesse sido para você. Serviu e Deus se utilizou. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio plenamente que existe palavra de ciência, moção, tudo. Você, imaginar que o Espírito Santo seja capaz de fazer quando você está disposto a ser utilizado por Deus. E ao mesmo tempo, se você supõe que existe a possibilidade da pessoa não estar aberta e não estar disposta a estar ali só se comportando como, mesmo assim Deus, se quiser fazer, ele faz. Né? Então, o argumento de quem, isso é palavra, isso, aquilo, sugestão, ok, pense o que você quiser. Funcionou. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o Espírito Santo trabalha de uma forma tão impressionante, Pedro, que eu já escutei, você vê, né? Você que está escutando aqui em casa, né? A gente está falando aqui de um assunto, mas eu já vi pessoas saírem da missa e dizerem assim, o padre disse que eu me reconciliasse com a minha esposa. Aí você olha para o camarada e diz, ei amigo, que missa você estava? Eu assisti a mesma missa que você. Peraí, o padre não falou nada disso. O Espírito Santo, uma homilia de um assunto sobre humildade, nada tem a ver com perdão, a pessoa sai e tem um entendimento, eu preciso me reconciliar com a minha esposa. É incrível. Com aquela pessoa, aquilo que ela precisa ouvir. Sem dúvida. E quem não acreditar, suplique a Deus que abra o teu coração para que você seja mais suscetível, né? Acredite, aumente tua fé. Porque a gente só quer acreditar naquilo que é físico. E a vida não é só física, como a gente estava dizendo antes, né? Se o ateu diz que Deus não existe e o que existe, o universo, veio do nada, ele está dizendo algo muito pior, muito mais difícil de acontecer do que existe um Criador e ele criou a existência. Então seria um milagre muito mais louco, né? Quem foi que fez um milagre? Foi o nada? O nada fez um milagre e tudo passou a existir. Até o Stephen Hawking, que morreu recentemente, passou a vida provando que Deus não existe. E aí chegou numa das suas últimas teorias, teses, seja como é que for o nome. E aí ele falou, porque o universo era como um buraco negro, era tudo tão concentrado, tão concentrado, tão concentrado, que nem o tempo existia. E aí, boom, Big Bang. Ele não explicou nada. Porque isso pode ser a partir do momento que alguém criou. Né? Então, nenhum físico, não dá para você provar que Deus não existe. E o que eu acho bonito, sabe o que é que mesmo, vou falar só um pouquinho de filosofia, mas é bem breve. Claro, pode falar, a gente pode ficar aqui o tempo que for. Mesmo Platão falava do sumo bem. Ele dizia que nós saímos da opinião para para a realidade inteligível que rumava para o sumo bem. Plotino, filósofo, também falava de que as coisas vinham e retornavam para o uno. E Aristóteles falava do motor imóvel, não era ainda o Deus criador. Mas ele dizia que era a causa primeira de todas as coisas, né? Então, quer dizer, e a gente falava um pouco aqui, Santo Tomás de Aquino, né?
que algo não pode vir do nada, ou você não pode gerar a si mesmo. Então tem que haver necessariamente alguém anterior, que seria esse motor imóvel, e conhecemos Deus pelas causas e pelos seus efeitos. É igual a história da alma. Vai provar que a sua alma existe. Como é que você prova que a sua inteligência e a sua vontade existe? Elas são evidentes. Quais são as evidências? São a capacidade que o humano tem de ser e de fazer diferente de tudo e de todas as outras criaturas, né? Então, a própria criação mesmo, que não existisse nos humanos. A existência. O tempo, né? Tudo. O universo. Quem criou isso? Então não dá para discutir. Assim, esse é o tipo da coisa que é uma discussão eterna, mas a ciência não converte. O que converte é Deus. Se você quer conhecer a Deus, você tem que se abrir, no mínimo, a dizer: meu Deus, eu estou aqui. Se você existe, eu não acredito, mas me ajuda a acreditar. Me manda um sinal, me manda alguém, me ajuda com alguma coisa, porque eu quero acreditar. E aí Deus vai fazer, do jeito que ele quiser. Eu tinha um primo que era ateu, só essa daqui bem rapidinho. E eu uma vez mandei uma mensagem para ele e disse: primo, se você se trancar no seu apartamento, num ambiente hermeticamente fechado, fechar todas as possibilidades de entrada de ar, e você ficar num computador mandando mensagem para o mundo todo para dizer que o ar não existe, você está num ambiente hermeticamente fechado, você se preparou para acreditar que Deus não existe. Abre as janelas, primo, abre as portas, deixa o vento entrar, deixa esse frescor atingir o teu coração, a tua alma, tu vai ver que é muito melhor. E realmente, acreditar que Deus não existe, entre aspas, é uma transcendência bem maior do que acreditar que ele existe. Realmente é mais difícil ainda, inclusive é menos racional e mais difícil, né? Mas só que ao mesmo tempo as pessoas, porque eu não quero ficar pensando, eu não quero participar de religião. Ok, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus é Deus da existência. A religião é um caminhar da humanidade, mesmo antes de Jesus. É a necessidade que o humano tem de olhar para o alto e querer conhecer a Deus. Mas Deus é antes da religião, né? Deus existe. Pois bem, conta a tua história. E aí, estávamos no caminho ali do renascer. Aí eu tive essa experiência, né? Do renascer. Aí fui me confessar. Quem era o pregador, você lembra? Olha, 3 pessoas me vinham muito fortes. A Aimee, o padre Antônio Furtado e o Moisés. Fica na dúvida se foi a Aimee que disse essa frase ou o padre Antônio. Aí você pode pensar, poxa, mas voz de homem e mulher, será que você não conseguia distinguir? Não, na hora 30 anos. Na hora da frase, amigão, o impacto é tão grande que você nem lembra. É difícil saber quem foi. Não sei se tinha gravação da época, mas... Mas era um dos 3 ali, Um dos três. E eu agradeço a Deus porque o Ronaldo tinha morrido no dia 17 de fevereiro de 95, um membro muito próximo a Moisés. E no dia 28 de fevereiro, quer dizer, 11 dias depois, o homem está de pé, pregando, levando o amor de Deus, a comunidade toda ali. Já pensou? Não, o Renascer vai ser cancelado esse ano porque aconteceu uma fatalidade e tudo mais. Onde é que eu estaria? Certamente eu talvez nem sei o que seria da minha vida. Agradeço a comunidade muito por isso. Não se sabe. Também a gente pode ter uma vida confortável e segura, porque Deus é maior e amor, né? Mas sem a alegria de conhecê-lo, de participar das coisas dele. Então é uma vida meio anestesiada. Você viu o Matrix? Sim. Matrix é isso. O começo do primeiro filme as pessoas levam uma vida assim, acham que estão felizes e é muito messiânico e cristão o Matrix, se você parar para olhar bem. A pessoa está anestesiada achando que está tudo certo na vida dela. Mas eu, o personagem principal da história, não me conformo que a vida seja só isso. E ele começa a buscar a verdade até que, de alguma maneira, você quer conhecer a verdade mesmo? Você quer qual pílula? Aí ele, não, quero conhecer a verdade. E aí, uma revolução, que é mais ou menos o que acontece na vida do cristão quando ele se converte, quando ele conhece a Deus, né? Porque tudo muda. Quando você diz, a minha vida é sua, Espírito Santo, coisas acontecem. Você não vai ser deixado quieto, nem muito menos anestesiado, como muitos permanecem, né? Sem dúvida. Essa revolução interior acontece de forma bem impactante. Não tenho nem dúvida disso. É engraçado, eu sempre falo do Matrix, que o nome dele fora do Matrix é Neo, que é Neo, que é novo.
Jesus é sempre o novo. É como se ele fosse um Messias na história, né? E a cidade que o povo mora fora do Matrix é Zion, que é Sião. Já tinha se tocado disso? Pois é, nem me toquei disso. Analogia de aí, Zion, né? Interessante. É o oráculo e tal, que anunciava, que é o João Batista, que fala, ele vem, o Messias está chegando. Tem uma chave cristã escondida ali por trás, né? Muito. Da linguagem do filme. Muito. Aí depois no 2, no 3 já virou palhaçada, assim, não palhaçada, mas não é a mesma coisa. O primeiro ele se basta e tal, que tem mais essa coisa. E ele entrega a sua vida no final do última trilogia e ele ainda morre assim, ó. Como se fosse na cruz, é impressionante. Pra salvar a humanidade, e salva, né? Mas eu quero ouvir tua história, a gente tá toda hora saindo. É bom de papear, né? Tem tanta chave simbólica aí por trás das obras aí. Matrix, Senhor dos Anéis, até o Superman. Superman tem também, muito também tem muita chave cristã. Tem uma fala num dos filmes do Superman que diz assim, eu dei o meu filho para a humanidade, para salvar a humanidade. É uma voz do Jor-El, né, que é o pai do Superman. Ele fala, tem um filme que ele fala isso. E aí ele, no filme, morre. Aqueles antigos da década de 70 e 80 são bem interessantes, aqueles primeiros, né, são... aquilo ali já era outro nível, era outra coisa. Interessante demais. Conta mais. Pois é, e aí eu saí dali com aquela frase, eu me levantei para fazer a minha confissão. E já não confessava há muito tempo? Eu tinha confessado na crisma, porque eu fiz a crisma, porque minha mãe chegou chorando para o padre, eu estudava no Colégio Santo Inácio, que era um colégio jesuíta, e ela disse, padre, o meu filho não participou das reuniões da crisma, mas por favor, aceite ele para ele se crismar, senão ele vai se perder. E foi assim uma súplica da minha mãe, ela suplicou tanto por mim que eu consegui me crismar. Confessei ali, depois nunca mais, né? Quando eu cheguei na confissão, Pedro, eu falei para o padre, eu ia começar a lista dos meus pecados, a primeira coisa que ele perguntou, há quanto tempo você não se confessa? Aí eu falei, desde a minha crisma. Ele começou a me dar um sermão, quase me xingar. Sério? E começou a... Como é que pode, não sei o quê. E eu vi que ele... Mas eu estava numa alegria tão grande. Eu disse, padre, é pouco, padre. Eu sou isso aí. E muito pior do que isso. Pode falar o que o senhor quiser. Pode esculhambar, puxar minha orelha aqui. Eu sou isso aí mesmo. Eu sou isso, eu vou contar mais do que eu sou. Aí eu fiz o relato da minha confissão. Saí felizaço com cagaço. Um carão que o padre me deu lá no dia da confissão. Muitas pessoas não reagiriam assim, né? Eu saí sem milímetro nenhum. Achei até que... É isso e é pior. Porque o arrependimento foi muito profundo. Então, para mim, o que ele dissesse ali, eu estava no lucro. Padre, tem gente que vai se confessar cheio de direito, né? Não, vamos confessar o padre. Você e eu, nós temos... Nós não temos direito, a gente tem uma graça tão grande que vale a pena. É uma honra, exatamente, é uma honra. Da salvação, da reconciliação. Porque a gente, sem Jesus, nasce condenado por uma coisa que a gente nem cometeu ainda. Sim. Né? Mas salvação, a gente não se dá conta, às vezes, né? De como é inexplicavelmente, é a coisa mais valiosa do mundo, é a reconciliação. Sem dúvida. Não tem como não ser, né? E é a Eucaristia que você faz parte com Jesus. Confessou, e aí? Aí comecei a caminhar no Shalom, comecei a aprender a rezar, comecei a cantar nos grupos de oração, comecei a formar novas amizades, aí mudei a minha vida. Eu ainda cheguei a sair com os meus amigos durante alguns meses. Eu disse, não, vou sair com eles aqui nas baladas para tentar evangelizar. Aí eu ia, tentava. Mas depois eu vi, rapaz, arriscado eu me perder, eu vou me afastar um pouquinho aqui, mudar aqui o meu espectro, mudar aqui os meus ambientes, para depois, quem sabe, voltar e tudo. Mas... Eu lembro do Ronaldo falando isso. Ele, cara, preste atenção, você precisa mudar de vida agora. Se você não mudar, tu não tá pronto, tu não tá forte, não adianta, tu não vai mudar a vida de ninguém, tu vai voltar para onde você tava, cara. Ah, não, mas eu falo palavrão com meus amigos porque aí eu me misturo. Ele falando para jovenzinho, jovenzinho mesmo, que tem essa preocupação, né? Mas, não, você tá no hospital agora, se curando. Né? Depois, quando você estiver lá na frente, você vê qual é, né? Se você vai voltar ou não. Aí tu nem volta, tu só chama, né? Sim. Verdade. Aí eu percebi que precisava ser uma árvore com as raízes fortes, o tronco também precisava de robustez para dar algum fruto, né? Porque não dá para uma árvore frágil ali para... Não tinha como, né? Aí comecei a caminhar no Shalom, feliz da vida, na obra. Em 96, 97 eu fiz vocacional, entrei na comunidade em 98.
2000 e 2001 eu fiz parte da... 2000 e 2002 eu fiz parte da primeira geração dos missionários da comunidade na América do Norte. Estive no Canadá, em Toronto. Participamos dos Teve a jornada e tal? A jornada. Posso contar um breve testemunho rápido? Pode contar tudo que você quiser. Tinha uma moça que começou a frequentar os grupos de oração do Shalom, que ela sofreu de anorexia. Ela era filha de um pai que era adicto de álcool. Lá em Toronto. Ela era filha de pais portugueses. Lá no Canadá. E isso, a anorexia pode ter essa causa, um pai alcoólatra, isso aí pode causar. Não sabia não. E essa moça começou a entrar no grupo de oração da gente, ela estava cadavérica, pesando menos de 40 quilos. Era assim, o rosto chupado, assim, era uma coisa assim. E ela começou a participar do grupo de oração, começou a louvar, começou a erguer os braços, começou a cantar e fazendo terapia, sendo acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra. Na outra semana ia e começava a esboçar um sorriso e não partilhava nada, começava a falar alguma coisa. Depois, na outra semana ia de novo e a gente viu o progresso da menina com meses, uma metamorfose, uma mudança, uma coisa assim. Aquele ambiente, a oração foi mudando ela. Nos grupos de oração da obra, do Shalom, uma moça saiu da morte para a vida. É uma obra nova, né? Você vê a transformação, né? Impressionante. E pasme, na Jornada Mundial da Juventude de 2002, tinha um canal lá em Toronto, um canal de TV que transmitia para ouvintes, né, telespectadores de língua portuguesa, e essa moça foi comentar a Jornada Mundial da Juventude para o canal de língua portuguesa lá de Toronto. Caramba. Aí você olha e diz, nos grupos de oração da gente. Chegou aqui quase morrendo, agora já está ali no... Pedro, a gente não pode subestimar o poder dos grupos de oração, seminário de vida do Espírito Santo, uma célula. Não, e é o seguinte, são tantos milagres. Isso eu digo porque eu vi, foi visível diante dos meus olhos, né? E a gente só não está no grupo de oração porque a gente está no nosso grupo de oração. A gente não parou. A gente só foi para outro. Mudou de nome. Sim, mudou de nome. É um grupo de oração 2 vezes por semana. Exatamente. E tem um conteúdo formativo em um dia e no outro é um pouco mais oracional. Exatamente. Tu reza todos os dias. Né? E me fez muito bem em 2005, quando eu ingressei. Porque eu cheguei por causa da música. Um amigo me chamou, o Bill, que morou com o Ronaldo aqui nos anos 90 também, na Casa Mãe, com o Antônio Furtado, que não era padre, com esse povo, né? Timbó e tal. E ele, em 2005, falou, vem tocar comigo. Ele estava frequentando o Shalom do Rio. Cheguei por causa da música, fiquei por causa da música, mas logo o pessoal cuidou de mim. Quando eu conheci o Shalom, eu reconheci uma coisa, um lugar, Eu nunca tinha visto o Shalom, eu sabia que existia porque minha mãe já tinha ido e tal. Mas quando eu olhei o Shalom, eu reconheci um lugar que eu pertencia sem ter essa consciência na hora. Mas é aqui, eu tinha meio que essa ideia, assim. Eu fui ficando, mas o grupo de oração que me fez entender como é o carisma, né? O jeito de rezar, aquilo que você percebe que Deus faz, né? Através da música, do momento de oração e da oração em línguas, e vamos rezar uns pelos outros, e é o acompanhamento que o pastor faz contigo. É uma demonstração muito grande de amor que Deus permitiu construir na nossa comunidade. E se não existisse isso, não ia ter consagrado, eu acho. Porque um entra pela campus, outro pelo renascer, mas se você não tem um grupo de oração, não fica. É verdade. E se você não fica, tu não vai vocacional e assim por diante, né? É muito importante, é fundamental. Por isso que o Moisés fala, a obra Shalom é o tesouro, a gente tem que zelar, a gente tem que cuidar muito dos jovens e tal. Porque é claro que esse é o caminho, a porta de entrada que Deus construiu na nossa comunidade, né? A igreja e Papa Francisco e outros pregadores falam que é um hospital de campanha, né? Você ali é tratado, tem vários serviços ali, tem médico, enfermeiro, tem um técnico de enfermagem, tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista e tal. E é um ambiente de família e o acompanhamento pessoal, isso é extraordinário. Meu formador pessoal está comigo há 20 anos. Mandar até um abraço para ele. Eu vou mandar você assistir esse vídeo, viu, Camel? Um abraço, obrigado pela lealdade de 20 anos me aturando. Legal, tem que mandar os links mesmo para todo mundo. E é isso, e aí eu fui caminhando. Agora, por último, eu e a minha esposa e meus filhos, a gente passou 4 anos em Foz do Iguaçu, em missão, né? Agora? Recente agora, foi de 2019 a 2023.
Nós fomos pregar um retiro de casais em fevereiro de 2018, passamos aí um ano discernindo, e eu consegui transferência do meu trabalho no final de 2019, e nós fomos em missão para Foz do Iguaçu. Já não era tão jovem, né? Já estava ali com 45, já tá naquela idade assim que você... Rapaz, na hora de colocar o burro na sombra, dar aquela descansada. Então, eu tenho 44, como é que você vai falar um negócio desse? Tá bom. E aí, cara, a minha esposa largou o trabalho dela aqui, eu consegui a minha transferência, eu não fiz a loucura de chegar para os meus filhos assim, a gente tem discernimento, viu, Pedro? Nós temos discernimento. Dormi de noite, aí no outro dia acordar de manhã, nós vamos morar no sul do Brasil, claro que não foi assim, né? Ninguém é louco de fazer uma Deus, só se fosse um anjo aparecer no sonho para decidir isso. Até para convencer os meninos. Então eles participaram de tudo, desde o primeiro momento que a gente foi rezar, eles participavam com a gente das orações, dos diálogos, até o ponto que a gente firmou a decisão de ir, e passaram conosco esses 4 anos lá. E lá eu era responsável pela difusão da obra lá, eu respondia diretamente ao seu bispo, Dom Sérgio de Deus Borges, um grande bispo, homem de Deus. Não entendi por que você foi? Eu fui porque fui pregar lá e senti um desejo de... Entendeu? Deus estava chamando ali, né? Senti o chamado de Deus para a missão com a minha família. Eu já estava um tempo já tinha ido como solteiro. 25 anos, sei lá. Já estava, exatamente. Tava com 25 aí discerniu com o formador. Discernimos, rezamos, minha esposa, eu. Tudo tinha que ser uníssono e como é que eu posso dizer assim, e consistente. Enquanto a minha esposa tivesse 5% de dúvida, eu tivesse 5%, meus filhos, o formador. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi com meu formador, inclusive. Ele disse, devemos tomar uma decisão quando estamos inteiros. Quando ainda tiver algum resquício de alguma dúvida, trabalhar, deixar Deus purificar para tomar a decisão você estando inteiro. E eu fui com muita convicção. Não pode ser impulso, tem que ser em paz, né? Sim. Mas aí, qual é o teu ministério? É pregação só? Qual é que você faz? Hoje Deve ter mais de um. Eu coordenava a obra, né? E lá a gente fazia de tudo um pouco. A gente pregava, a gente acompanhava, a gente coordenava grupo de oração, a gente fazia... até um ícone para você preparar, falava com o pessoal da música e tudo, fazia as reuniões para fazer o seminário de vida no Espírito Santo, coordenava, a gente fazia de tudo um pouco. E tinha uma célula na minha casa, e nessa célula a gente se reunia na minha casa, um padre veio em missão do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu, para a diocese, e frequentou a nossa célula, na nossa casa, entrou na comunidade, o padre Samuel Uchoa, um abraço também para ele, e frequentava, a célula era na nossa casa, cara. Era do lado da cozinha, a gente... terminava a célula e ficava jantando, ficava até 11 horas da noite. Ele dizia assim, aqui é o refrigério para mim, como eu amo esse lugar e tal. O meu sacerdócio tem todo sentido. Legal isso. Era muito bom, experiência muito, muito bela. A gente devia ter umas cozinhas na célula também mesmo. Agora eu gostei dessa ideia. Se tivesse cozinha na célula. Um lanchinho, né? Não ia ser legal? Olha, eu acho que o pessoal sai rápido, porque não tem comida. Bota comida que o pessoal fica até mais tarde. Fica, ainda reza mais. Onde tem comida tem alegria e convivência. Mas e aí? E aí eu... Isso foi há 3, 4 anos? Sim. Cheguei no Réveillon de 19 para 20. E aí ficamos até o Réveillon de 23 para 24. Eu estou recente em Fortaleza, estou desde janeiro aqui. Agora que vai fazer 5 meses que a gente voltou. Você é daqui? Sim. Você está recente desde a vez que saiu, né? Sim, estou recente do retorno. Mas aí teve, então... Você vai chegar nesse ponto agora? Podemos falar, sim. Diga, conta. Conta o dia que você quiser, vou ficar quieto. E aí, Pedro, em outubro de 2021, eu senti uma dor no meu lado esquerdo, assim, no estômago. E aí, após o jantar, eu procurei um Luftal, Simeticona para gás, achava que eu estava com gás e aquela dor me incomodou, eu tomei um remédio e comecei a me sentir um pouco melhor, depois a dor voltou. Quando a dor voltou e ela me incomodou bastante, eu resolvi procurar o atendimento médico para fazer exames. Nessa época, a minha esposa não teve dificuldade de se recolocar profissionalmente depois da pandemia, estava sem plano de saúde. E aí eu fiz exames particulares e após esses exames eu detectou-se um nódulo no meu baço, de 7 centímetros, no ultrassom. Eu não sabia que era no baço, não. No baço. Eu estava na consulta, o médico passou a sonda e olhou para mim e falou, você sabia que você tem um nódulo de 7 centímetros no baço? Aquela frase assim, falou, jogou. Uma pancada, não tem nem como ser de outro jeito. Uma pancada e falou aquilo. E é impressionante. Eu li o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E subiu a frase na hora. É o Espírito Santo, eu não sei explicar. E ele diz, temos que ter 3
temos que ter 3 realidades na vida para não termos o vazio existencial, ele diz no livro. Amar alguém por quem você seja capaz de dar a própria vida, envolver-se com a missão na qual também você seja capaz de empenhar toda a sua vida e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Essa frase, Pedro, aceitar o sofrimento inevitável da vida, subiu à superfície na hora que o médico disse a frase. E eu, sem falar o nome de Deus, eu disse, então, doutor, nós vamos tratar disso aí. Falei com uma firmeza incomum para alguém que estava recebendo uma frase tão forte, né? E aí começou toda a minha saga de uma luta contra um câncer que quase custou a minha vida. Eu não imaginaria que um nódulo de 7 centímetros num lugar específico fosse ser tão perigoso. Você vê a minha ignorância, né? Porque eu imagino que se fosse só tirar e... Mas tem que fazer, então, todo um tratamento de químio, sabe? Foi isso? Quando foi detectado o nódulo e eu fui na consulta do médico que me encaminharia para oncologia, eu fui com indicação de retirada do baço. Então, no dia... A data é bem precisa. No dia 7 de março de 2023, eu fui fazer uma cirurgia para retirada do baço, junto com o tumor. E eu fiz uma laparotomia. Eu fui aberto do tórax ao abdômen para retirar o baço. Fui fechado. O médico, ao final da cirurgia, nós perguntamos, e aí, doutor, deu tudo certo para retirar o baço? E a resposta foi forte. Ele disse, não foi possível retirar o nódulo porque não era mais um nódulo, já havia um linfoma, havia se espalhado pelo seu organismo, em vez de ser 7 centímetros, já era algo assim do tamanho de um melão, assim, uma coisa que havia se espalhado numa proporção significativa. Foi. E aí foi um baque grande. Aí é outra coisa. Baque. Diferente de um... E como é que decorreu isso aí, depois? Aí, a indicação era quimioterapia, né? Imunoquimioterapia, e eu sabia que ia passar por uma via crucis, né? Dolorosa mesmo, e que isso foi durante todo o ano de 2022, né? E comecei a fazer imunoquimioterapias. E as quimioterapias você pode ter acidente vascular, você pode ter alguma complicação. As quimioterapias em si já é arriscada porque você está bombardeando o organismo para matar células cancerígenas, né? Mas deixa eu ver se eu entendi a data. Você disse que a cirurgia era em 2023. 22, março de 22. Tá. E aí, como não deu, fez quimioterapia. Sim. O tratamento foi quimioterápico para o caso. Não tinha como extirpar o linfoma, tinha que ser através de químio. E é bem ruim, né? Sim, bem cômodo, né? É bem doloroso. A quimioterapia, ela machuca bastante. Você sente náusea, sente ânsia de vômito, o corpo fica com o peso dobrado, cai o cabelo, você pode ter uma série... A quimioterapia, ela tem vários riscos nela mesma, né? E aí, das quimioterapias, eu também tive complicações que foram... Eu tive febre em maio de 2022, essa febre o médico sempre falava, se deu febre, corre para o hospital. E lá eu cheguei com febre e percebeu-se que a quimioterapia estava bombardeando as células, mas começou das células boas, começaram a necrosar algumas células em volta na região do baço. E aí eu fiz uma segunda cirurgia. Nesse momento eu tive que retirar o baço efetivamente. Aí eu fiz a cirurgia para retirada do baço, minha segunda cirurgia. Sim, mas na primeira então você não tiraria o baço inteiro? Na primeira não, porque era só o linfoma. Um pedaço do baço. Era para tirar. Presumia-se que tinha um nódulo, só que quando foi aberto já era um linfoma espalhado. Mas a intenção era tirar o baço inteiro ou só um pedaço? No começo era retirar o baço inteiro. Então por que não tirou? Não tirou porque não tinha mais um nódulo anexo ao baço. Já era um linfoma que estava além do baço, espalhando para outros órgãos. Mas depois foi retirado do baço com células necrosadas em volta do baço. É diferente. Porque antes eu tinha um nódulo no baço. Aí, ele espalhou, mas ele não ficou mais no baço, foi isso? O linfoma estava espalhado e sendo bombardeado pela quimioterapia. Mas o baço tinha células necrosadas que formavam um volume que deveria ser extirpado. Por isso que foi dessa forma. Difícil entender. Pois é. O meu avô teve um negócio diferente, foi na bexiga. A bexiga é ruim, porque como é oco, então ele não cresce para dentro, ele cresce para fora, e aí metástase, né? Então, em órgão oco, tipo útero, bexiga, tem que tirar imediatamente. Agora, como eu não sou médico, eu falo besteira, né? Porque eu imagino que tenha que tirar imediatamente qualquer um que seja possível sobreviver sem, né? Então, quando ele tirou, já era tarde demais e ele aguentou pouco tempo. Mas eu estou dizendo, se em algum momento tiraram o teu baço
Já era para ter tirado. Mesmo que fosse maior do que o esperado quando abriram, né? É porque logo que eles abriram, a retirada do baço, era como se o baço tivesse envolto de um linfoma disforme que ultrapassava o baço e que não iria retirar o linfoma, iria retirar o baço e não iria ter utilidade. Exatamente. A quimioterapia... E o baço estava funcionando. E o baço estava funcionando. E se a quimioterapia mitigasse o linfoma e ele fosse reduzindo, o baço estaria preservado. Entendi. E aí conseguiram tirar, mas mesmo assim a quimioterapia ainda não tinha matado tudo ali, né? Aí retiraram o baço e eu ainda estava no meio das quimioterapias, né? Estavam previstas 7 quimioterapias. E depois dessas quimioterapias, após a cirurgia, eu também tive complicações, eu tive sangramentos e tive que tomar bolsa de sangue, e fiquei entre a vida e a morte várias vezes. Essa história eu deixei num livro, eu escrevi um livro pelas edições Shalom, que é O Câncer e Eu, um pêndulo entre a vida e a morte. Então todas as minhas internações estão na primeira parte do livro. E saindo um pouco dessa parte meio dura, apenas para citar um momento, sobre isso, para a gente passar para a parte da vida espiritual, que foi decisiva nesse processo, eu combinei com a minha esposa, inclusive, senha do banco, senha do e-mail. Eu disse que se acontecesse de Nosso Senhor me levar, eu queria ser sepultado em Fortaleza. Então, até essas declarações última de vontade, declaração antecipada de vida, tudo isso aí estava preparado para a gente. Não tem jeito. E aí eu dizia assim, eu buscava, eu queria a vontade de Deus, né? Então, o que me salvou, assim, o que não me levou ao desespero, né? Assim, a vida de oração que a gente tinha e a leitura da palavra de Deus, a Lexio Divina. Cara, Pedro, você não tem noção do poder ressuscitante que tem a palavra de Deus. Se não fosse a Sagrada Escritura, a vida de oração, eu teria me desesperado. Eu tive muitos medos. A minha história é muito humana. Não é uma história de santo ou de herói, é uma história igual a de muitas pessoas que enfrentam uma adversidade dessa. Então, medo da morte, como é que vai ficar as finanças da minha família, como é que a minha esposa vai viver sem mim, o que será dos meus filhos, claro. Como é que vai ficar a vida sem mim. Então, muita coisa. Aí a providência divina, porque eu tive queda de renda, minha esposa teve que trabalhar para vir morar, para vir cuidar de mim. É uma história humana como uma história de várias pessoas. E ao mesmo tempo o exercício de acreditar que quem cuida da gente é Deus, né? Sem dúvida. Eu vou sair daqui, minha família vai ficar... Como é que vai ser? Eu não tenho mais controle sobre isso, ou não terei mais controle sobre isso. Então, cabe a Deus cuidar. E aí você vê que, na verdade, foi sempre Deus que cuidou, né? Sim. Antes, durante e depois, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O antes, o impacto, né? O durante, enfrentar uma coisa que você naturalmente tem medo. Eu costumo dizer, e eu queria falar para as pessoas que estão me ouvindo, para quem tem medo, sabe, Pedro? Eu tenho uma parte do meu livro que eu escrevi uma coisa que... Isso foi tão significativo para mim. Algumas pessoas acham que eu sou corajoso, que eu tive um grande preparo espiritual, que eu fui forjado numa... Na verdade, ninguém é preparado para uma prova desse tamanho. A prova que você está passando também, talvez você não tenha sido preparado naturalmente. Mas a coragem é o seguinte, a coragem não é o estoque de um bem que fica na despensa para você usar a vida toda. Sabe quando você estoca alimento para a vida toda? Não. A coragem é uma porção diária que Deus vai dando como aquele maná do deserto que você precisa para cada ocasião da sua vida, e ela tende a crescer. Não a ficar assim, a proporção da provação e a coragem vão ficando em patamares assim, proporcionais. Não, a coragem, Deus vai dando a graça até maior do que a adversidade que você está enfrentando. E aí, a Lexio Divina, cara, eu senti uma paz, uma consolação, eu chorava fazendo a leitura bíblica, eu senti uma graça, e todo o desespero foi embora. O pavor, o pânico, o medo de morrer. Quem é que não tem medo de morrer? Eu sou católico, sou do Shalom, sou cristão. Sim. Todos nós, no fundo, tem alguma coisa lá no fundo que a gente tem aquele certo medo de morrer. Isso é natural. Sim, é natural. Mas não é para não ter. Isso. São coisas diferentes. Você acreditar na eternidade, ter plena consciência ou crença, né, fé da eternidade, mas a morte é física, é carnal. E ela existiu antes da nossa religação com a eternidade. Então não é pra gente gostar de morrer.
Sem dúvida. A gente vai gostar de estar no céu, mas a morte dói, a morte é ruim. A morte dá saudade para quem fica. E ao mesmo tempo eu penso, a gente chora porque a gente ficou. E a gente queria ter ido também, mas assim, uma coisa meio inconsciente da alma, né? E a parte consciente do humano, do cérebro morrer é ruim e quem fica sem aquela pessoa, né? Então não dá para você dizer, não, a gente tem que gostar. Não é humano gostar de morte, né? Não nascemos para morrer, inclusive, né? Agora, você é uma pessoa que já estava há décadas numa vida consagrada, você acha que esse momento, esse acontecimento te aproximou ainda mais de Deus? Olha, absolutamente sim. Absolutamente sim. A gente escuta, né, pregações sobre a cruz, a vida dos santos, a sabedoria católica, o evangelho. A gente escuta tanta coisa que, para mim, tudo que eu tinha recebido na minha vida, chegou o momento em que aquilo começou a florescer. E eu tive uma experiência de desejar viver a cruz. Eu escrevi no meu livro também uma frase interessante, que é do Viktor Frankl, citando Dostoiévski, né? Ele diz assim: eu só tenho medo de uma coisa, não ser digno do meu tormento. No livro ele fala que os nazistas tomaram as roupas dele, o anel de médico, os livros, todos os bens dele, mas só uma coisa não tiraram dele: a capacidade, a liberdade dele de dar sentido ao sofrimento, de dirigir a vida dele. Então eu tive essa graça de me unir à cruz. São João Paulo II vai falar da Salve Fitis Dolores, que é o sentido cristão do sofrimento humano, mas não estou falando nada teórico, foi algo muito concreto e que a vida cristã que a gente já tinha foi decisiva. Inclusive a psicóloga que visitava a gente ficava impressionado com a resiliência que a gente tinha. Volto a dizer, não é história de heroísmo, é graça, não tenho nada mas a graça, ela dizia, mas vocês não estão... Virou amiga da gente, inclusive deu depoimento no livro, virou nossa amiga, né? Ah, legal. Porque ela... Eu vi o começo do livro. Sim. Até o prefácio, introdução, que era o que tinha, talvez no site, assim, era um trecho, né? Já os capítulos já não tinha. Quero ver. Tem online no livro ou ele é só físico? Ele é só físico, mas ele entrega em qualquer lugar do Brasil pelas edições Shalom. Quem der no Google aí, O Câncer e Eu, um pêndulo entre a vida e a morte. Inclusive a história do pêndulo tem a ver, porque o pêndulo do relógio ele fica oscilando de um lado para o outro. Era ficar entre a vida e a morte. Essa imagem é muito forte na minha mente. Por isso eu escrevi esse livro. Aí você pede, entrega no Brasil inteiro. Diga-se de passagem, eu tenho uma ideia megalomaníaca. Talvez não seja essa palavra, mas eu gostaria de pegar todo o conteúdo formativo que é obrigatório ler e transformar em audiobook da comunidade. Mas isso é um trabalho gigante, né? Só que agora existe uma facilidade maior, porque até pouco tempo atrás eu teria que contratar gente para gravar. E hoje eu posso botar uma inteligência artificial para gravar muito bem gravado, com uma voz muito natural. Mas eu acho que seria uma iniciativa que a comunidade poderia fazer, porque para pessoas como eu tenho uma dificuldade horrível de ler. Eu sou obrigativo. Agora eu estou no Castelo Interior, né? T1. Eu conheço o livro, já li, mas assim, agora tem que ler de novo. Eu não gosto de ler. Se eu pudesse ouvir o Castelo Interior, eu absorveria mais. Quantas pessoas não são assim? Né? Então é uma coisa que eu penso que poderia ser feita, e eu acho que ajuda muita gente, que hoje a gente é acostumado a ouvir e ver do que ler, né? Por outro lado, não, mas vamos exercitar a leitura, faz bem. Só que eu acho que os tempos também precisam favorecer novidades e adaptações, né? Sim, sem dúvida. Por isso que eu perguntei do audiobook. Sim. Seria uma boa ter. Sem dúvida. Mas é uma história que vale a pena a gente ir atrás e encomendar o livro, né? Fala um pouco do que você escreveu. Agora, a experiência do livro, né? Eu não sabia o que iria me acontecer. E eu gostaria, Pedro, de deixar um relato dos meus últimos dias de vida para os meus filhos. Eu não deixaria fortuna, bens, assim, de valores significativos. E eu queria deixar, assim, os meus filhos vão saber como foram os meus últimos dias de vida.
Mas antes disso, há uns meses atrás, a minha cunhada me visitando lá, ela disse, olha, um dia você vai escrever um livro sobre essa sua história. Aí eu brincava assim dentro de mim, né? Eu brincava assim, né? Sabe de nada, inocente, sabe nem se eu vou escapar, né? Eu nem gosto dessa palavra escapar, mas só pra gente brincar um pouquinho aqui, né? Eu dizia, sabe de nada, inocente, como é que eu vou escrever um livro? Sabe nem se eu vou conseguir superar toda essa diversidade aqui e tudo. E de fato, eu fiz um exame PET scan CT no dia 22 de setembro de 2023, e esse exame ficou guardado, e eu fui para uma consulta no dia 11 de outubro de 2022. Se eu falar 23, vocês corrijam, 22 sempre, viu? 22. E nessa consulta eu levei o exame para o médico, véspera de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e coloquei o exame na frente do médico. Sabe quando você coloca o exame assim, tem vontade de fechar os olhos aqui ou tapar os ouvidos e o tempo parar para você não saber o que ele vai dizer, não me fala mais nada. Ele abriu aqui o exame. A Marla, antes da consulta, já queria abrir o exame para ver o resultado da minha esposa, né? Eu disse, você não vai abrir. Esse conteúdo aqui é sigiloso, só quem vai abrir é o médico, a gente não sabe o que é que tem dentro, vai que a gente interpreta alguma coisa aí, interpreta errado, nós não somos médicos, deixa ele abrir. Quando a gente colocou o exame, Pedro, ele abriu, começou a esboçar um sorriso, e disse, vocês viram a boa notícia? Aí eu, que boa notícia, doutor? E eu fiquei assim, não tem nenhuma célula cancerígena, você está curado, não tem mais sinal do câncer, a quimioterapia funcionou, você está bem, você está curado, você está... Sabe, ele disse que eu estava 100%, que não tinha mais nenhuma evidência do câncer. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e pedi licença a ele para abraçá-lo. E lá eu fiz um louvor muito lindo com ele, com a Marla também, glorificando a Deus, porque eu estava nascendo de novo, por conta daquela experiência dolorosa, pelo médico pelo pai que ele foi para mim, por aquele homem que esteve do meu lado sempre, pelo que a divina providência realizou. E eu disse, Marla, me belisca, eu não estou acreditando, não é verdade, eu vou viver ainda. Eu tive a chance de viver. Meu Deus do céu, eu recebi a vida de presente. E esse médico tem o depoimento dele no meu livro, né? Se tornou um amigo. E durante as minhas internações, só voltando aqui um pouco para não esquecer de tocar nesse ponto, a Marla levava violão enquanto eu estava internado. Eu fui internado há 26 dias, 25 dias. Fui internado 6 dias e mais 5 dias, alguma coisa assim. Foram quase 2 meses e meio de internação, alguma coisa assim. Caramba. E lá a Marla tocava violão, a gente fazia as laudes, as orações. Vocês fazendo um louvor dentro do quarto, né? Isso mesmo. Foi onde esse hospital? O Hospital Ministro Costa Cavalcante, que é um hospital que ele é financiado pela usina hidrelétrica de Itaipu Binacional, que é aquela usina que fica entre o Brasil e o Paraguai. É um hospital federal. E lá eu fui super bem atendido e daí o processo foi muito, muito bom. Então o tratamento e toda a recuperação, tudo aconteceu lá. Tudo chegou aqui outra vida já. Tudo lá. Cheguei aqui já e veio para cá, voltou por quê? Depois de 3 anos, a gente ia passar 3 anos em missão. Já estava certo que eram 3 anos? Já estava certo. E aí acabamos passando 4 por conta desse 1 ano de luta contra o câncer, né? E aí já estava na prorrogação. Já estava na prorrogação. Ou era o que vocês achavam, mas Deus estava já com outros planos, né? Deus estava com outros planos. Né? Já teve 4 anos ali. Voltou para cá e está sendo... Isso que eu perguntei, do teu ministério aqui é qual? Eu agora estou como formador assistente de uma célula de compromessas definitivas. Meu formador é o Wagner. Um abraço, Wagner. Eu vou mandar esse link para você assistir essa gravação aqui. Isso. Doutor Wagner. Doutor Wagner. Mais conhecido como Doutor Wagner. Exatamente. E ele fala, tem um outro doutor, esqueci o nome agora, que ele fala, ninguém chama ele de doutor, só a mim. Né? Virou o nome do personagem, assim, né? Doutor Wagner, muita gente boa ele. Mas eu tô... O que mais você quer falar? Alguma coisa que tenha... Eu queria falar sobre os frutos espirituais, os reflexos desse processo, que é bem... Quem conhece o escrito da obra, o escrito do Moisés chamado Obra Nova, eu deixei anexo no livro, e vou explicar por quê. Aqui é... Isso aí eu conto com detalhe também. Os frutos espirituais do processo.
O que acontece na mente e no coração, na vida de uma pessoa que nasce de novo depois de uma trajetória tão desafiadora como essa? Eu passei a me debruçar sobre o que aconteceu na minha alma, o que aconteceu comigo. E a leitura que eu faço do meu interior é: 3 áreas da minha vida foram elevadas, eu recebi uma graça, eu fui modificado. E vou explicar. A inteligência, não a inteligência cognitiva para gravar a equação, mas a inteligência mais ágil, mais sagaz para procurar a caridade e o bem. Então, a inteligência para procurar a caridade, para fazer o que é melhor para o bem comum, seja para minha família, para outra pessoa. Então, eu me tornei... Eu recebi uma graça de uma inteligência, vamos colocar assim, né, mais caritativa. A memória da minha história, de eventos da minha história, passaram, e da ação de Deus na minha vida, passaram a ganhar um contorno especial e são fontes de gratidão e de uma continuidade da minha experiência com Deus. E os afetos. Então, a inteligência, a memória e os afetos são 3 áreas que foram elevadas assim pela ação da graça divina, pelo Espírito Santo, e que eu testemunho que houve essa mudança na minha vida. Inclusive eu cito isso aí como fruto, né? Porque tem que ter fruto. Os frutos. E o fruto a história está aí. Já várias pessoas leram, eu recebi vários depoimentos. Uma pessoa estava no avião lendo o livro, lá nas alturas, chorando em lágrimas. Lançamos no Hallelujah do ano passado. E aí fizemos o lançamento em outros locais também. E já está se espalhando em alguns meses. Isso. Por aí, né? Isso mesmo. Eu quero esse livro. Vou atrás. Qual é o lugar que compra mesmo que você falou? Edições Shalom é o site? A Edições Shalom você compra e entrega para todo o Brasil e nas livrarias da comunidade em várias missões do Brasil afora. Então né? Tive em Itapipoca agora, eu tive agora em Juazeiro do Norte, tem também. Fortaleza, lá em Aracaju, eu preguei o Renascer de Aracaju agora e lá a gente fez o lançamento do livro também. E está espalhado aí por vários... Eu vou lembrar de botar o link, então. Sim. Porque a pessoa na descrição já vai para o site, né? Depois você me passa uns 20% do royalty aí e resolve. Vamos fazer essa parceria, com toda certeza. Brincadeira. Poxa, muito obrigado pelo testemunho e por ter vindo aqui, aceitado o convite. Gostei muito da conversa e de te conhecer. Tá bom? Prazer foi todo meu, viu, Pedro? Agradeço muito, obrigado. Um abraço na Cibele aí que nos convidou. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Ela fez muita força, indicou muito, falou, tem que chamar o Delcy e tal. E para você, deixe seu comentário se você curtiu e se você vai fazer aquilo que o Delcy falou. Pega o link e compartilha, porque o podcast Quarto de Cima aqui serve para isso, para a gente pegar os testemunhos de conversão, de amor a Deus, de evangelização e ajudar pessoas a também se aproximarem dos desígnios de Deus, da vontade de Deus para a vida de cada um. A gente não sabe, né? Como, nem quando, nem... Só Deus sabe. Então pega o link, compartilha no WhatsApp ou no teu story do Instagram e tal. No meu Instagram, @VeigaPedro, também eu posto cortes do podcast. Então você pode compartilhar no story. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Grande abraço. Um abraço. Deus abençoe. Shalom. Um abraço. Obrigado. Shalom.